com a participação da Polícia Militar. Aí eu faço uma pergunta, ou seja, o general Freire Gomes ligou para o senhor e determinou que o senhor suspendesse a desmobilização do acampamento. Ele responde, com a participação da PM e que continuasse desmontando, somente com o Exército, como já vínhamos fazendo ao longo do período. E eu mostrei para a senhora o acampamento bem desmontado lá no dia 5, 6 e 6 de janeiro. Enfim, aí ele continua o texto. Diante do exposto, considerando não se tratar, ao menos naquela oportunidade, de contexto específico de ordens que se vislumbrassem manifestantes ilegais, não podemos asseverar que cumpria ao general Dutra o dever de desobedecer ao comando do seu superior hierárquico, sob pena de represálias disciplinares. Com efeito, diferentemente do caso de Mauricio Bolsonaro, abaixo mencionado, ao menos pelos elementos até o momento colididos pela investigação, aplica-se a Dutra a previsão legal que exclui a culpabilidade do agente nos artigos 38b do Código Penal. Isto é, não há culpabilidade de quem comete o crime em estrita obediência à ordem direta do superior hierárquico em matéria de serviços. Assim, Marco Antônio Freire Gomes deve ser responsabilizado pelo artigo 319 do CPM, que é prevaricação, do Código Penal Militar, pois deixava de praticar indevidamente ato de ofício para satisfazer interesse ou sentimento pessoal consubstanciado em evidente simpatia para com os manifestantes que estavam cometendo crimes militares, expressa diversas vezes, inclusive em depoimento perante a esta CPMI. Isto sem prejuízo de posteriores investigações também apontarem seu envolvimento em delitos mais graves. Seguimos agora para o Mauro Cid. Mauro César Barbosa Cid, tenente-coronel do Exército Brasileiro, era o ajudante de ordem de Jair Bolsonaro durante seu mandato como presidente da República. Conforme citado anteriormente no corpo deste relatório, inclusive no item de indiciamento de Jair Messias Bolsonaro, Mauro Cid era pessoa de extrema confiança do ex-presidente, estando presente em confrontos, reuniões formais e informais, diligenciando suas ordens, cumprindo determinações ainda que ilegais e tendo autonomia para decidir. No ponto, a CPMI não pode admitir a tese de que Mauro Cid apenas cumpria a ordem, como tal responsabilidade penal não somente deve ser atribuída ao autor da determinação, mas a previsão do artigo 22 do Código Penal. Ora, ainda que compreendamos que o andamento militar possui a peculiaridade em relação ao civil, certamente é exigível dos subordinados que cumpram a lei, e não comandos ilegítimos de seus superiores, pois vivemos em um Estado democrático sob a égide do direito. Não por outra razão, o artigo 22 do Código Penal prevê que se o fato é cometido em estrita obediência à ordem, desde que não manifestamente ilegal, de superior hierárquico, só é punível o autor da ordem. Assim, ordens ilegais devem ser cumpridas. A propósito, dispõe o artigo 38, parágrafo 2º do Código Penal Militar. Se a ordem do superior tem por objetivo a prática de ato manifestamente criminoso ou a excesso dos atos ou de forma de execução, é punível também o inferior. Conforme elementos escolhidos por esta comissão, foram encontrados no celular de Mauro Cid a minuta de um decreto de garantia da lei da ordem e alguns estudos destinados a dar suporte a um eventual golpe de Estado. Os documentos estavam em mensagens trocadas com o sargento Luiz Marcos dos Reis. Além da minuta do golpe, Cid e dos Reis também discutiam em mensagens como convencer autoridades do Exército a aderir ou a colaborar com a empreitada golpista. Igualmente, investigações apontaram que Mauro Cid e Jean Lawande desenvolveram tratativas em relação ao golpe de Estado dentro da instituição militar, a farta documentação que comprova isso, conforme extratos de sua quebra de sigilo telemático. Ao estabelecer tratativas com Jean Lawande, em frases supostamente lacônicas, como nas respostas estamos na luta, muita coisa acontecendo, passo a passo, após o pedido de Jean Lawande para que Bolsonaro desse a ordem de iniciar um golpe de Estado, Mauro Cid demonstrava não somente ser conhecedor, mas ser participante ativo da conspiração que visava depor o governo legitimamente eleito. Ainda sob o bojo de quebra de sigilo telemático, Mauro Cid
enceta discussão com Ailton Barros, outro investigado nessa comissão, em diálogos que evidenciaram objetivamente o intuito golpista de ambos. Havia até mesmo discussão sobre datas estipuladas para o golpe, como no áudio de Ailton enviado a Mauro Cid, conceito da operação. Então hoje já é 00h59 de quinta-feira do dia 15 de dezembro. É o seguinte, então, entre hoje e amanhã, sexta-feira, tem que continuar pressionando o Freire Gomes para que ele faça o que ele tem que fazer. E se ele não aderir, quem tem que fazer esse pronunciamento é o Bolsonaro, para levantar a moral da tropa. Assim, Mauro César Barbosa Cid deve ser responsabilizado pelos crimes previstos no artigo 288, associação criminosa, 259-L, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, 359-M, golpe de Estado do Código Penal, a título de dolo por aderir subjetivamente à conduta criminosa de Jair Messias Bolsonaro e demais indivíduos em seu entorno, colaborando decisivamente para o desfecho dos atos do dia 8 de janeiro de 2023. Luiz Marcos dos Reis. Luiz Marco dos Reis, sargento do Exército, integrava a equipe da ajudância de ordens do ex-presidente Bolsonaro. Referido militar, além de estar preso em decorrência de ilicitudes praticadas em coautoria com Mauro Cid, relativas à falsificação de certificação de vacinação da Covid-19, confessamente esteve presente nos atos criminosos do dia 8 de janeiro. Em mensagens obtidas pela quebra do sigilo telemático, dos Reis encaminhou mensagem a um familiar, avisando: eu estou no meio da muvuca, não sei o que está acontecendo, o bicho vai pegar. Igualmente enviou vídeos em cima da cúpula do Congresso e áudios que diziam: entraram no Planalto e no Congresso, Câmara dos Deputados, entrou no STF e quebrou, arrancou as togas lá daqueles ladrão, pronúncia dele, arrancou tudo, foi, o bicho pegou hoje aqui. Consoante asseverado no indiciamento acima, conforme elementos colhidos por esta comissão, foram encontrados no celular de Mauro Cid a minuta de um decreto de garantia da lei da ordem e alguns estudos destinados a dar suporte a um eventual golpe de Estado. Os documentos estavam em mensagem trocada com o sargento Luiz Marco dos Reis. Além da minuta do golpe, Cid e dos Reis também discutiam em mensagens como convencer autoridades do Exército a aderir ou a colaborar com a empreitada golpista. Considerando o contexto golpista que permeava a cúpula do Poder Executivo à época, os elementos materiais reunidos são suficientes para responsabilizar Luiz Marco dos Reis. Assim, Luiz Marco dos Reis deve ser responsabilizado pelos crimes previstos nos artigos 288, associação criminosa, 259, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e 259-M, golpe de Estado do Código Penal, a título de dolo. Ailton Gonçalves Moraes Barros e Antônio Elcio Franco Filho. Ailton Gonçalves Moraes Barros, ex-major do Exército, preso pela Polícia Federal durante a operação que investiga a falsificação de certificados de vacinação contra a Covid-19, e Antônio Elcio Franco Filho, coronel do Exército, um dos investigados pela CPI da Covid-19, tiveram suas condutas apuradas por esta comissão no que tange a participação dos atos antidemocráticos que visavam um golpe de Estado, em diálogos entabulados entre si e também entre outros agentes investigados pela conspiração que culminou na tentativa de golpe de Estado. Referidos militares discutiam em minúcias como e quando deveria se dar a empreitada golpista. Não sobejam dúvidas entre os elementos colhidos pela comissão de que Ailton Barros e Elcio Franco evitaram esforços para que Bolsonaro permanecesse igualmente no poder. Em conversas obtidas por quebra de sigilo telemático, Elcio Franco afirma a Ailton que essa enrolação vai continuar acontecendo. O Freire não vai. Você não vai esperar dele que ele tome a frente desse assunto, mas ele não pode impedir de receber a ordem. Ele vai dizer, morrer de pé junto, porque ele está mostrando e está com medo das consequências, pô. Medo de consequências é o quê? Ele está insuflado? Qual foi a sua assessoria? Ele está indo para a pior hipótese. Qual é a pior hipótese? Deu tudo errado. O presidente foi preso e ele foi chamado a responder. No mesmo diálogo, Ailton Barros defende que o golpe seria tarefa dos kids pretos e que esse alto comando de, ele chama palavrão, que não quer fazer outro palavrão, é preciso convencer o comandante da Brigada de Operações Especiais de Goiânia a prender o Alexandre de Moraes.
Em diálogo entabulado com Mauro Cid, Ailton Barros prossegue na armação criminosa. Vamos organizar, desenvolver, instruir e equipar 1.500 homens. Destaca que seria importante ter, até o dia seguinte, 16 de dezembro, todos os atos, todos os decretos da ordem de operações prontos. Sempre com foco em obter êxito do intento golpista. Ailton Barros asseverou em mensagens que, não é difícil. O outro lado tem a caneta. Nós temos a caneta e a força. Braço forte, mão amiga. Qual é o problema, entendeu? Quem está jogando fora das 4 linhas? Somos nós? Não somos nós. Então, nós vamos ficar dentro das 4 linhas a tal ponto ou linha. Havia até mesmo discussão sobre datas estipuladas para o golpe, como um áudio de Ailton enviado a Mauro Cid, conceito da operação. Então, hoje é 00:59, lido anteriormente. Dia 15 de dezembro. É o seguinte, então, entre hoje e amanhã, sexta-feira, tem que continuar pressionando o Freire Gomes para que ele faça o que ele tem que fazer. Se ele não aderir, quem tem que fazer esse pronunciamento é o Bolsonaro para levantar a moral da tropa. Assim, Ailton Gonçalves Barros e Antônio Elcio Franco Filho devem ser responsabilizados pelos crimes previstos nos artigos 288, Associação Criminosa, 259L, Abolição Violenta do Estado Democrático de Direito, e 359M, Golpe de Estado do Código Penal a título de dolo. Jean Lawande Júnior